Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos para a nossa leitura da palavra de Deus. A gente está saindo aqui de um monte de gripe que deu, antibiótico, uma loucura. Eu fiquei ruim, meu marido ficou ruim, meus dois filhos. Mas enfim, vamos lá. Hoje nós vamos ler, estamos um pouco atrasados, eu sei. Mas obrigada pelas mensagens, meninas que mandaram para mim, me incentivando. Obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. E vamos continuar, não vamos parar não. Vamos ler 2 Samuel, a gente parou no 18, a gente vai ler os 19, 20 e 21, né? A gente leu o 18, vamos para 19, 20 e 21, né? Deus é bom todo tempo Deus é bom. Orem por mim, tenho passado por lutas, mas eu sei que, né, Deus, Ele, né, sabe todas as coisas e nos ajuda. Amém? Vamos lá, pro capítulo 19 de 2 Samuel. E disseram a Joabe, a gente recapitulando aqui, Davi, sabendo da morte de Absalão, chora, né? Vamos relembrar, né? Foi a morte do filho de Davi, Absalão, que queria o trono de Davi, né? Estava armando, mas ele, né? Morreu, ele não seria rei, né? Quem seria rei seria o Salomão, né? Mas vamos seguindo aqui então em frente. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o povo de vergonha se ecoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse, hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fossem mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o teu coração, conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e assentou-se à porta e fizeram saber a todo o povo, dizendo, eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apressar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andavam altercando entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdote, dizendo, falai aos anciãos de Judá, dizendo, por que seríeis vós os últimos em tomar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo, volta-te tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei, não me impute
meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Geruía, e disse: Não morreria, pois, Simei, por isso havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Geruía, para que hoje me sejais adversários? Morrerei alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete se encontra com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não fostes comigo, Mefibosete? E ele disse: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem na tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho de idade, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantores? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei bem, como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedistes te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei de Gilgal e Quinã, passou com ele todo o povo de Judá, conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que tu furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei às suas casas por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso perante, e por que vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais termos nós do que vós. Porque, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel.
Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Só um minuto, gente. Versículo 3. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas. E estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apressar-te aqui. E foi Amás para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abisai: mas mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, porque toma tu os servos de teu senhor e persegue, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás deles os homens de Joabe e os quereteus e os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, a massa veio perante eles, e estava Joabe cingindo a sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada em seus lombos, e na sua bainha, e adiantando-se lhe caiu. E disse Joabe à Amasa: vai contigo bem, meu irmão? E Joabe com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. E Masa, não estou sabendo a pronúncia, mas não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas. E não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que bem queira Joabe, e quem seja por Davi siga Joabe. E a massa estava envolto do seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou de Amasa no caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Macá e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel Bet-Maca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente ao antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que diga a Joabe: chega-te para cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar dizendo: certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim, que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregar-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus.
adoram sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, e Zadok, o Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei dos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar alguma pessoa em Israel. E disse eles: que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel e de seus filhos, e se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berzalai, Meulatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega e das cevadas. Então Rispa, filha de Ai, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles no dia de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, dos moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-sear, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este tentou ferir Davi. Porém Absai, filho de Jezruí, o socorreu, e o feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás convosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais uma outra peleja contra os filhos em Gob, e Elanã, filho de Jaré, Origim, o Belamita, feriu Golias, o Geteu, de cuja lança era a haste com o eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também estes nascera dos gigantes. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Terminamos aqui, então, capítulo 19, 20 e 21. Amanhã a gente volta para ler o 22, 23 e o capítulo 24. Fiquem com Deus e até amanhã.